Logo no início do ministério de Jesus, ele enfrentou Satanás no deserto. Por que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para lá? Por que esse confronto tinha que acontecer ali? Porque muitas vezes nós também temos de enfrentar ou atravessar um deserto no casamento, na profissão e até mesmo em nossos projetos pessoais. Por que a gente tem que enfrentar lutas espirituais em todas as coisas que nós fazemos? Como é possível fugir do deserto? Nós estamos começando, no programa Está Escrito, uma nova série, a série Marcados, e hoje nós vamos começar um estudo no Evangelho de Mateus e o tema vai ser Marcados pelo Deserto. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de qualquer lugar que você se conecta aqui conosco, com a TV Novo Tempo, o Canal da Esperança, assistindo o programa Está Escrito. Eu quero aqui, em nome da equipe toda que produz o programa Está Escrito, dizer para você que você é muito importante para nós. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, porque você às vezes não somente consome aqui os programas da Novo Tempo, mas você divulga também para as outras pessoas, encaminha os links, participa, interage conosco nas nossas redes sociais. Obrigado, viu, por sempre estar ligado aqui com a gente. Nós estamos começando uma série nova hoje, mas nós estamos ainda num momento muito importante, que é o momento Responde Aí, Pastor. Então, meu diretor Nath, pode colocar, tem pergunta aí? Pode soltar. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Bom, vamos lá, a gente está começando uma nova série, mas a gente ainda tem aqui perguntas que vocês gostariam que a gente respondesse, então pode colocar na tela aí. Vamos à pergunta de hoje. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como uma prova, como um teste para Adão e Eva? E por quê? Se poderia ser uma tentação para eles. Pergunta muito boa, a gente precisa responder. De fato, a gente, quando vai ao relato do Gênesis, a gente percebe que é exatamente isso. Deus colocou a árvore como se fosse um teste, uma prova para Adão e Eva. Mas por que isso? Se eles poderiam falhar? Bom, a razão é simples. Deus não criou robôs que seriam autômatos. Ele programou, você vai fazer o que eu quero e pronto, acabou. Deus deu para nós, ou especialmente para o ser humano, ele deu o direito do livre-arbítrio. A liberdade é um princípio que Deus responde e Deus zela com muito carinho. E é por isso que quando você vai à Bíblia, tem aqui um texto bastante interessante. Esse texto, ainda que sendo escrito para um contexto de pecado, ele fala muito sobre aquele momento da árvore lá no jardim, no paraíso. Olha só, Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Veja que Deus zela pela liberdade e Ele não vai, de maneira alguma, obrigar você a qualquer coisa. Assim como Ele não obrigou Adão e Eva. A liberdade estava presente no Jardim do Éden e ainda hoje é o que Deus trabalha para te devolver a liberdade de adorá-lo genuinamente, por livre e espontânea vontade a Deus. Maravilha isso, não é? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre essa revista Esperança Marcadas pela Fé. Acho que eu vou pôr aqui na outra câmera, ó. Marcadas pela Fé. Você que quer conhecer um pouquinho mais quais são os desafios que a fé nos apresenta, 8 histórias de mulheres da Bíblia vão te ajudar a entender mais e melhor quais são os planos de Deus para a sua vida. Então faz o seguinte, entre em contato com a gente agora mesmo, está aparecendo o número aí na tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Central de Atendimento da Escola Bíblica. E você vai dizer, eu quero o guia de estudos, ou a revista Esperança Marcadas pela Fé.
vai ser uma bênção para você. Você vai dizer qual é o melhor endereço que você quer receber e vai chegar nesse endereço sem custo nenhum, tá bem? Nós estamos entrando numa nova série, a série Marcados, e nesse instante a gente vai entender um pouquinho mais o que Deus tem para a nossa vida, quais são os planos dele. O Evangelho de Mateus, ele nos apresenta um Jesus que deixa marcas profundas no ser humano. Os encontros que ele tem são transformadores. Ninguém permanece o mesmo depois de ter um encontro com o Mestre. E hoje nós vamos começar uma jornada para entender mais sobre o que Cristo é capaz de fazer em nós e também para nós. Eu quero começar aqui no capítulo 4, se você tiver aí com a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4, quero ler com você o verso 1. Diz assim, olha, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, o nosso ponto de partida é o início do ministério de Jesus aos olhos aqui do evangelista Mateus. Por que Jesus, no início do seu ministério, ele se afastou das multidões e ele foi para um lugar que era ermo, deserto, onde ninguém estava? Qual a razão disso? Por que ele não chamou a atenção das pessoas em Jerusalém, por exemplo, que era a sede do poder religioso? Ou por que ele não foi para Roma, que era a sede do poder político, para começar ali o seu ministério? O que ele tinha em mente? Qual era a sua estratégia? Por que o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Vamos entender um pouquinho isso. O que está acontecendo aqui não é uma ação passiva de Cristo, de ser levado contra a sua vontade para ser tentado. A moldura aqui da história, pelo contrário, aponta que esse é um movimento ativo. Ele estava enfrentando as ameaças de pelo menos 4.000 anos que esse grande inimigo havia ocasionado. Quando Jesus ele entra no deserto, ele está invadindo o território encantado de Satanás. No deserto, os representantes de poderes antagônicos, eles estavam ali se enfrentando pelo controle do planeta, do controle da vida das pessoas. No deserto nós temos duas realidades contrastantes. Que realidades são essas? A realidade de Cristo, do bem, da luz, a realidade do diabo, do mal e das trevas. Mas eu quero começar analisando aqui esse confronto pela invasão do Salvador. O que ele foi fazer no deserto? A história apresenta Cristo agindo primeiro. É ele quem vai ao encontro do diabo. Mas ele foi fazer o que lá? O que ele chegou, ou por que ele chegou ao deserto? Vamos entender um pouquinho melhor isso? O capítulo 4, verso 1, inicia com uma sentença aqui, olha, a seguir. Isso aqui é muito importante. A história do deserto, ela está conectada com o que vem antes. E o que vem antes? É a história do batismo de Cristo. A seguir a um episódio, ele foi para o deserto. O que aconteceu antes da ida ao deserto? Mateus capítulo 3, quero ler com você, do verso 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Tudo bem, eu vou ceder, Senhor. João faz isso, né? Então, batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E o texto segue. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Veja, para a gente entender o propósito, o motivo, a condição desta invasão de Cristo no deserto, é necessário a gente compreender a moldura do elemento geográfico que está por detrás dessa narrativa. Onde é que Jesus escolhe começar o seu ministério? No Rio Jordão, sendo batizado. Veja, esse rio, o Rio Jordão, ele ilustra com perfeição o porquê Jesus começou ali o seu ministério.
Esse rio, ele tem 3 fontes, ou 3 nascentes, que se transformam num rio de aproximadamente 250 quilômetros de extensão. Esse rio, ele passa pelo Mar da Galileia e ele vai desaguar no Mar Morto, 416 metros, olha, abaixo do nível do mar. Veja, é uma ilustração interessante o Rio Jordão. Da mesma forma que 3 fontes se transformam num rio que descem até chegar no ponto ou no mar mais baixo que existe, os 3 representantes divinos da divindade, eles também se manifestam ali naquele lugar, mostrando união, mostrando planejamento, mostrando condição de resolver o problema que o pecado trouxe. Por que Jesus é apresentado à humanidade como Messias, sendo batizado no Rio Jordão? O significado do nome Jordão é literalmente aquele que desce. Foi nesse lugar que desce que o Pai, o Filho e o Espírito Santo escolheram descer. Você tem Cristo que desceu e assumiu a forma humana. Você tem o Espírito que desce. Você tem a voz de Deus também que desce. Veja, a divindade desce para começar a colocar em prática o afrontamento, a destruição das forças malignas. O plano começava ali a se tornar conhecido. Nós encontramos a divindade nesse momento, indo ao ponto mais baixo, chegando à realidade de morte que o pecado trouxe. Tudo isso para quê? Para tornar conhecido o plano da salvação. É no Jordão que a gente pode compreender que Deus estava disposto a ir até o final. Ele não iria parar a sua jornada de descida, ele continuaria vindo ao nosso encontro. Por isso, depois que ele desce ao encontro da humanidade, Jesus agora vai acompanhado do Espírito Santo enfrentar o diabo no deserto. Essa ação, na verdade, tinha como objetivo restaurar o acesso que você precisa ter ao trono de Deus. E agora eu quero entender aqui com você as 3 características da invasão do Salvador. A primeira característica da invasão de Cristo aqui nesse mundo, ela é marcada pela humilhação. Mateus capítulo 3, o verso 14, diz assim, João Batista falando, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Veja, Jesus ele precisava batizar João ou ser batizado por ele? É claro que ele deveria batizar João, não ser batizado. Mas ele fez o que nós deveríamos fazer. Por quê? Porque a iniciativa é dele. Livremente Jesus escolheu invadir o nosso famigerado, desgraçado universo de dor, de sofrimento, para fazer o que nós não podemos fazer sozinhos, que é iniciar o processo de resgate do pecado e também do diabo. Por isso Jesus se humilhou, ele veio ao nosso encontro. Mas a invasão de Cristo também é marcada pela capacitação. Mateus capítulo 3, o verso 16 diz, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E diz aqui o texto, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Essa é a segunda característica da busca de Deus. Aqui a gente encontra o poder que Jesus recebeu para vir ao nosso encontro. Que tipo de poder é esse? Jesus usou a sua divindade para enfrentar a maldade e o pecado? Não. Jesus usou o poder de Deus. E ele fez isso para restaurar a conexão entre o céu e a terra. Veja, os céus que estavam fechados para a humanidade, durante muitos anos, milênios, os céus agora foram abertos. A distância que é quase infinita entre o trono de Deus e a nossa localização foi superada quando Deus desceu. A porta, finalmente, que estava fechada, estava trancada, agora estava aberta por causa de Cristo. Aqui a gente encontra uma segunda coisa que capacita o poder de Cristo. Jesus ele veio a este mundo, ele começou pelo batismo para revelar a salvação. Ali você encontra o Filho amado de Deus que vem nos ensinar sobre esse caráter de amor do Pai. Como é que ele fez isso? Ele é a encarnação, ele é a personificação do caráter de amor do Pai. Você vê o que Cristo faz, você entende quem o Pai é. Mas ele ainda fez uma terceira coisa, ele veio representar a perfeição. Ou seja, ele é aquele a quem o Pai disse, olha, aí está meu Filho amado,
em quem eu me comprazo, ou seja, a palavra aqui é a quem eu prefiro. O que isso significa? Deus estava dizendo que Jesus tem preferência. Significa literalmente que ele seria o primeiro representante da humanidade. Jesus agora se tornava o que Adão tinha sido no passado. Ele se colocou como o nosso perfeito substituto, aquele que iria em nosso lugar para readquirir a condição que nós perdemos de filhos de Deus. É por isso que Jesus invade esse mundo. E ele invade com um objetivo. Ele vem assumir o nosso lugar, ser o nosso representante, e ele veio lutar as nossas batalhas. Ele veio ser provado. É por isso que Mateus 4:1 diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele veio vencer onde Adão falhou. Por isso que a ênfase aqui do texto não é que Satanás está atacando Jesus. É Jesus que está invadindo o território de Satanás. Ele está fazendo isso deliberadamente. Jesus está ampliando as fronteiras do seu reino. Ele está conquistando aquilo que nós, seres humanos, havíamos perdido por causa de Adão. Você está entendendo? O malfeitor, ele fez do paraíso o nosso deserto. Agora o Salvador está fazendo do deserto o nosso paraíso. Por essa razão, que ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, por isso que você, quando diz assim, eu não aguento mais tanto problema, tanta angústia, deixa eu te dizer, Jesus conhece o caminho de volta para casa, de volta para o Pai. Por isso, ele invadiu o nosso deserto para dizer, olha, eu posso te levar de volta, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora eu quero com você analisar a realidade da invasão do diabo, do malfeitor. Jesus ele veio para restaurar a nossa conexão com o Pai. Mas por que invadiu esse mundo o diabo? Veja, se Deus é apresentado como aquele que desce, a gente viu isso? Começa no Jordão, aquele que desce. A divindade desce ao nosso resgate. A invasão maligna do diabo tem uma ação contrária, que é de subir, de se exaltar. Na sequência do capítulo 4, você tem as 3 tentações. E lá no deserto, o diabo, sabe o que ele faz? Ele sobe. Ele sobe do deserto, ele pega Cristo e o leva ao pináculo do templo, que era a parte mais alta do templo, lá em Jerusalém. Depois de levar Jesus, subir e levar Jesus para o pináculo do templo, ele pega Jesus e o leva para um monte muito alto. Você está entendendo o contraste aqui? Se Cristo é aquele que desce, o diabo é aquele que sobe. O diabo é aquele que vive para a sua exaltação, para a sua vanglória. É isso que diz aqui Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha só que audácia. Acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono no monte da congregação, diz o diabo. Eu vou me assentar lá, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O lugar mais baixo que Cristo poderia ir para encontrar o maligno era o deserto. O lugar mais alto que o arrogante conseguiu ir para enfrentar Deus também foi no deserto. Você consegue observar? Com prerrogativas e contextos diferentes, diabo e Cristo se encontram no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo lugar, mas em condições completamente diferentes. Cristo no deserto havia descido, o diabo no deserto havia tentado subir. E você pode pensar que 40 dias de jejum que Jesus havia passado poderiam ter dado ao diabo alguma vantagem nesse encontro? Mas dessa forma, Deus estava mostrando que nessa batalha ele não usaria o poder de Deus, mas ele usaria o caráter de Deus. E isso seria suficiente. Veja, o deserto era a área comum de Cristo e do diabo, mas eles tinham origem, eles tinham contextos completamente diferentes. Cristo tinha descido do lugar mais alto, o diabo tinha vindo das profundezas do mal. Por isso, não se esqueça, o deserto é o lugar onde a origem é mais importante do que o nosso destino. Quem eu sou é mais importante do que onde eu estou. Não se esqueça disso. Você não é igual ao seu pior momento.
E eu queria agora analisar com você as 3 características do diabo, das tentações, das provações que o diabo coloca diante de Cristo. A primeira tentação, transformar pedras em pães, está relacionada com o questionamento da provisão divina, ou a tentativa de se viver em autonomia, ou seja, separado das leis de Deus, fazer aquilo que Deus não quer. A primeira face que a gente vê na tentação do mal, do pecado, ela é insubmissa, no sentido de buscar viver em autonomia ou independente de Deus. O que está por detrás dessa autonomia é a superênfase do ter em detrimento daquilo que é tão importante, que é o ser. A primeira tentação é ter é mais importante do que ser. E diante desse contexto, para ter, os fins justificam os meios. Eu faço o que for preciso para ter aquilo que eu quero. Nem que seja colocar Deus de lado ou tirar Deus do meu negócio. Foi exatamente isso que o diabo questionou. Ele disse assim, se tu és, ele questiona o ser em busca do ter, transforme as pedras em pães. Veja, a provisão é a primeira face de Deus. Antes de Deus criar o ser humano, ele proveu um ambiente perfeito para a existência. Deus não criou o homem para depois criar aqui os meios para a provisão da sua vida. Mas o diabo, ele rompe exatamente isso. Quando ele influenciou Adão e Eva a tomar, a comer o fruto proibido, ele estava dizendo isso. Olha, ter é mais importante do que ser. Se você quer ter o que você quer, não tem problema se você destruir ou passar por cima daquilo que você é. A autonomia, gente, é o pecado que traz engano. Ele muda a nossa percepção. A autonomia, ela muda a perspectiva de quem é o dono das coisas. O homem passa a se colocar como provedor no lugar de Deus. Para o diabo, ter é mais importante do que ser. Por isso, ele colocou em dúvida se tu és. Porque a essência do pecado é transformar o paraíso em deserto. E qual foi a resposta que Jesus deu para isso? Esse é o verso aqui do está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Há mais do que as posses, há mais do que dinheiro, há mais do que a riqueza. Quando eu confio na palavra de Deus, eu confio que o Senhor é o provedor. E isso não se questiona. A segunda coisa que o diabo questiona foi a proteção. Aqui ele age em presunção, dizendo, olha, já que você está aqui, se atira, porque os anjos, eles vão te proteger. Estava lá no pináculo do templo. A segunda face do pecado, da tentação, do mal, aqui, ela é diferente. Ela é infantilizada. Ou seja, quem que em sã consciência, em sã juízo, vai se expor ao perigo? É só uma criança que não entende que tomada é um lugar que você pode tomar choque. Que fogão é um lugar que você pode queimar. Que janela é um lugar que você pode cair. O que o deserto faz então? Ele muda a nossa presunção de inocência. E ele agora coloca uma compreensão diferente sobre o perigo. Ele nos leva a uma exposição desnecessária daquilo que só faz mal. E ele sistematicamente te leva a desafiar a Deus e a segurança que ele estabelece. E nos leva a desconsiderar que as nossas escolhas, elas têm consequências. A proteção questionada no deserto pelo diabo mostra que há perigo naquilo que você faz, há consequência. Deus não é obrigado a nos proteger, inclusive de nós mesmos. Todo pecado, em essência, é uma imbecilização do ser humano, é uma infantilização. E é por isso que, nesse contexto, há uma deturpação da percepção do que é perigoso, daquilo que faz mal. Qual foi a resposta de Jesus para isso? Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. O que está por detrás disso é que apesar de Deus ir para o deserto ao encontro do diabo, o plano do Senhor não é nos deixar no deserto. Ele está agindo para tirar você dessa condição de dor e sofrimento. Creia nisso hoje. E agora a gente chega aqui na terceira e última tentação. Quando o diabo faz Jesus, de um alto monte, contemplar os reinos deste mundo, ele diz, se você se ajoelhar e se prostrar, eu vou entregar tudo para você. Observe uma coisa. Aqui nós temos a procuração, a propriedade sendo questionada. O diabo diz para Jesus, tudo isso daqui é meu, se você me adorar eu te dou. O que ele está dizendo? A terceira face da tentação do mal aqui é banalizada.
Ele está oferecendo uma vida frívola, uma vida sem devoção, um relacionamento com Deus sem compromisso, um reino sem trono. Aqui, ele está oferecendo perdão sem arrependimento, salvação sem transformação. Ele está oferecendo um lugar, uma propriedade sem um dono, alguém que tem responsabilidade com aquilo. O diabo ofereceu para Jesus uma vitória sem cruz, você está entendendo? Ele sabia que Jesus tinha vindo a esse mundo para resgatar o ser humano. Ele disse, olha, se você me ajoelhar, não precisa ir para a cruz. Eu te dou o que você está querendo. Deixa eu te dizer. O Evangelho de Cristo diz que o pecado só é vencido diante de um sofrimento perfeito, um sacrifício perfeito que é o de Cristo. Por isso que a rejeição de Cristo, para ele dizendo assim, olha, não tenho nada com você. Não quero isso. Sabe o que acontece? Jesus estava dizendo para ele que o problema do pecado não ia ser resolvido na diplomacia. No deserto eu vejo Cristo mostrando os dentes, dizendo, eu vou até o fim. Nada vai me parar. Eu vou resgatar o ser humano, eu vou tirá-lo do deserto e vou fazer isso na cruz. O deserto, queridos, apresentou para o diabo a certeza de que essa guerra não vai chegar ao fim na diplomacia. No deserto a gente vê Deus com os dentes cerrados dizendo, eu luto em nome de Deus, eu luto pelo homem, eu luto contra o pecado e eu vou tirar o homem do deserto. A vitória de Jesus sobre a tentação, sobre o diabo, sobre o pecado, ela nos fez ser marcados pelo deserto. Ele venceu no primeiro encontro, ele venceu na cruz. Não há nenhum episódio na Bíblia em que Cristo não tenha vencido o diabo. Se ele venceu lá atrás, se ele venceu no deserto, se ele venceu na cruz, ele vai vencer, queridos, no último dia. Ele vai vencer para te transformar numa criatura livre. E isso só vai acontecer se você colocar Jesus dentro da sua história, dentro da sua vida, dentro da sua família. Você já convidou Jesus para lutar no deserto da sua vida hoje, contra o pecado, contra Satanás? Você já deu autonomia para ele entrar dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro do seu coração, para lutar contra as suas angústias, os seus medos, os seus anseios? Jesus é especialista em transformar deserto em paraíso. Esse mundo que é um deserto por causa do pecado, vai voltar a ser o paraíso de Deus. Mas isso não é só para o futuro, é para o presente, é para agora. Você aceita o que Cristo pode fazer agora por você? Se você aceita, se você se alegra em Deus, se você está sentindo que Deus tem colocado mais vontade de conhecer a verdade, então chegou o momento da gente entregar nossa vida em Deus, a nossa vida para Deus. Eu quero fazer isso em oração com você. Senhor, aqui estamos nós orando, esta amiga, este amigo orando aqui comigo, pedindo para que o Senhor tome conta da nossa vida, da nossa história e nos tire do deserto da provação, da tentação, e nos faça viver a eternidade aqui, agora. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Confiamos em Ti e entregamos a nossa vida, a nossa prece em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Confie, mas não se esqueça, aqui está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço, nos encontramos aqui, o programa está escrito, eu aguardo você, até lá.